O Grande Conflito é um livro muito especial. Ellen White mesma disse que de todos os livros que ela escreveu, o que ela teria maior desejo de ver circulando amplamente é o Grande Conflito. Eu, na época, era um gerente de banco. Naquele dia cheguei aquele jovem, um jovem que depois, mais tarde, fui saber, era um estudante. E quando ele deu-me a oferta do livro, ele apresentou o livro, naquele momento, de que esse rapaz falava em verdade. Eu comprei o Grande Conflito. Só que o problema do Grande Conflito é que é um livro de impacto. Eu acho difícil você ler o Grande Conflito como quem lê um romance, como quem lê um livro qualquer. E eu olhei o livro me chamou muita atenção, o livro, mas tudo bem, paguei, deixei o livro na gaveta e já convicto de que eu precisava dos dois. E eu tentei ler nessa época o Grande Conflito e eu encontrei muita resistência minha, né? Eu fui radical, né? Eu queimei o livro. Quando eu comecei a ler o livro Grande Conflito, no início eu vi que eram histórias gerais, mas chegou numa altura em que eu vi as verdades de Deus sendo aclaradas. E quando eu encontrei-me com os 10 mandamentos e o pedido de Deus para que eu seguisse aquilo ali, aquelas orientações em cima dos 10 mandamentos, me chamou muita atenção. Eu não consegui ir adiante, não consegui derrubar os seus argumentos, pelo menos eu não consegui vencê-lo, né? Então, para não ficar com aquele livro me incomodando ali na prateleira, olha, eu estou aqui, você tem que voltar. Eu digo, eu vou extinguir o livro, e foi o que eu fiz, né? Eu queimei, o segundo eu destruí, não me lembro a modalidade. Eu nunca descartei totalmente o Grande Conflito, né? Foram, até o que eu tenho hoje, que está até hoje, é o quarto, né? Então, na realidade, eu comprei 4 Grandes Conflitos, e um é que ficou. O livro me levou a uma convicção tão grande de que Deus estava do meu lado, me orientando com tudo isso, que eu fiquei impressionado com aquilo. Você não pode ler o Grande Conflito e sair impune. Nós seguimos conforme o livro dizia. O que ele dizia, nós íamos seguir. Passei um ano no seminário, mais de 3 anos envolvido com essa questão vocacional. E voltei também com aquela ideia aquela coisa batendo na minha cabeça, de reler o livro. Você é um milagre. E foi aonde o livro Grande Conflito fez a diferença. No início da minha vida, meio e fim. A minha relação com o Grande Conflito foi de amor e ódio, porque eu resisti o máximo que pude, mas fui vencido por ele. Eu agradeço a Deus, porque eu digo que foi meu livro de entrada dentro da igreja, né? Foi meu livro que trouxe as respostas que eu estava buscando há muito tempo, e quando elas apareceram, a princípio reagi, talvez por isso eu tive essas reações também extremadas, mas se eu não tivesse essas respostas, talvez eu não estivesse na igreja hoje. Esse livro tem uma mensagem muito forte e ele, desde o seu início, foi muito prejudicado. E a visão básica do Grande Conflito teve 2 horas de duração. E nessa viagem ela foi atacada de paralisia. Ela sentiu um poder sobrenatural tomando conta dela, ela achou que ela iria morrer. E depois foi mostrado a ela, depois de ela terminar de escrever, que aquilo foi um ataque satânico para que ela não escrevesse o livro que expunha os estratagemas ou os enganos satânicos para os últimos dias. Nós entendemos de que esse é o livro-chave que combate as trevas e, portanto, as trevas não apreciam a distribuição desse livro. O livro A Grande Esperança é uma seleção de 11 capítulos da versão condensada do Grande Conflito, muito bem adaptados para a realidade das pessoas hoje que não têm muito tempo. A igreja nunca teve um movimento em nenhuma área da missão tão forte como esse. A gente colocar um livro em pelo menos metade das casas com essa campanha Grande Esperança é algo histórico para nós. Se nós pensarmos um pouco, 36 milhões dividido por 2 milhões de membros da igreja que nós somos, isso dá
18 livros por membro da igreja para entregar. Sabe, me chama a atenção muito pensar que há vários lugares da América do Sul que nesta campanha já vão alcançar todas as casas. Quando você prega pela televisão, pelo rádio, pela internet, você faz o trabalho da artilharia. Quando você vai de casa em casa levando uma literatura, é o trabalho da infantaria. E muitas vezes a guerra, ela é ganha na infantaria, por baixo, de casa em casa. Esse livro moverá corações de muitas pessoas. Um livro é um presente que as pessoas recebem de forma cultural. Um livro ninguém joga fora. Um livro, quando uma pessoa não quer, o máximo que ela faz é dar para outra. Então elas se sentem queridas também, valorizadas por estar recebendo um livro. Quem o lê nunca mais é o mesmo. Se eu não ler o livro A Grande Esperança, eu não terei a convicção e a motivação de entregá-lo como Deus deseja que eu entregue. E eu creio que o Espírito Santo vai imprimir na mente de cada um desses amigos a verdade. E eles vão conhecer Jesus. Porque são pessoas como nós que queremos encontrar no céu. E um livro pode fazer a diferença. Ela é uma mensagem especial para mim, mas tem que ser uma mensagem especial de Deus para todos. Nós estamos vivendo um momento histórico e profético na vida da igreja. Aquilo que nós sempre lemos, ouvimos, sonhamos, agora começa a acontecer. 36 milhões de livros, você já pensou nisso? Eu creio que o Espírito Santo entrou na história da igreja, começando um movimento que só vai acabar no reino dos céus. Agora não tem volta. Você precisa fazer parte deste momento da história. Participe, agora está em suas mãos.